Sob o sol escaldante da tarde, Elias limpava a piscina da própria mansão da família, como um empregado qualquer. Enquanto isso, no terraço, sua irmã brindava com champanhe e lembrava friamente que ele nunca seria digno do sobrenome Vasconcelos. Ele havia sacrificado anos para salvar o negócio do pai. Ela herdou tudo, a casa, as terras, o poder. Para ele, restou apenas uma pensão humilhante e a obrigação de manter o patrimônio impecável. Mas quando Elias explode e revela que o pai morreu cercado por dívidas secretas, um carro preto atravessa o portão. O advogado da família desce com novos documentos. E o que parecia inveja era, na verdade, um sacrifício, porque naquela mansão milionária, apenas um dos dois havia herdado a liberdade, e o outro herdou a ruína. Histórias como essa não são apenas para ouvir, são para sentir. Siga o podcast Caminhos Marcantes no Spotify, Deezer ou Apple Podcasts, e caminhe com a gente por histórias de superação, dor e esperança, porque cada caminho deixa uma marca. O sol, naquela tarde de verão, era um juiz implacável. Castigava a pele, secava a garganta e, pior, amplificava o silêncio pesado que pairava sobre a mansão Vasconcelos. Elias estava na beira da piscina. Não estava ali como convidado, nem como proprietário. Estava ali de uniforme, o suor manchando as costas da camisa azul marinho, limpando. A escumadeira, de alumínio leve, parecia pesar uma tonelada em suas mãos, e cada movimento que fazia para retirar as folhas secas e insetos mortos era um protesto mudo contra a injustiça que sentia que havia se instalado em sua vida, desde o dia da leitura do testamento. A piscina era imensa, uma lagoa de azulejos turquesa que refletia o céu sem nuvens, criando um espelho de calor. Elias sentia o cheiro forte do cloro misturado ao cheiro acre da grama recém-cortada. Um cheiro de opulência mantida à força. Ele havia chegado cedo, sob as ordens frias e protocolares de sua irmã, Cristina. Elias, o filho que trabalhava duro, o filho que havia se endividado para manter o negócio fracassado do pai flutuando por mais 2 anos, o filho que, na velhice dos pais, havia se dedicado aos cuidados mais ingratos, e Cristina, a filha que havia viajado, estudado arte em Florença e voltado para casa, apenas para a despedida final. Cristina era a herdeira. O testamento havia sido claro, brutalmente claro. A casa grande, as terras, as ações mais valiosas, tudo para Cristina. Para Elias, apenas uma pequena pensão anual, mal suficiente para cobrir os custos de seu modesto apartamento no centro da cidade. E, ironicamente, a obrigação de zelar pela manutenção do patrimônio familiar, o que na prática significava limpar a piscina em dias como aquele. Um movimento no terraço o fez parar. O som sutil de cristais tilintando. Lá estava ela, Cristina Vasconcelos. Ela estava sentada na espreguiçadeira de vime branco, sob a sombra suave de um guarda-sol de linho bege. Um vestido leve de seda esvoaçava ligeiramente na brisa mínima que ousava soprar. Seu cabelo, castanho escuro e perfeitamente alinhado, caía sobre os ombros nus. Na mesinha lateral, uma garrafa de Veuve Clicquot gelava em um balde de prata. Cristina segurava uma taça fina. Elias apertou o cabo da escumadeira. Seus músculos tensos pulsavam com a indignação. Cristina levou a taça aos lábios, bebeu um gole longo, e então o encarou por cima da borda dos óculos escuros de grife. Não havia calor em seu olhar, apenas a frieza polida de alguém que observa um objeto cumprindo sua função. Elias, disse ela, a voz ligeiramente arrastada, como se o calor a estivesse entediando. Você precisa se concentrar nos cantos. Há um acúmulo de musgo na borda oeste. Se a piscina não estiver perfeita para a festa de sábado, teremos problemas. Elias respirou fundo, puxando para dentro de si o ar que parecia denso e pesado. Ele não olhava para ela, mas para a água turquesa, tentando encontrar refúgio na repetição mecânica da tarefa. Estou limpando, Cristina. Estou fazendo exatamente o que papai impôs no testamento. Eu sei o que ele impôs, maninho. Eu li as cláusulas. A questão é a qualidade do serviço. Cristina fez uma pausa dramática. O silêncio entre eles era pontuado apenas pelo som distante do cortador de grama na propriedade vizinha e pelo zumbido irritante de uma mosca. A propósito, ela continuou, seu tom agora mais incisivo, quase divertido. Você notou que papai foi específico, não foi? Não era para contratar um piscineiro. Era para Elias Vasconcelos garantir pessoalmente a manutenção de todo o pátio externo,
como prova de sua dedicação à preservação do nome da família. Elias largou a escumadeira, que fez um clanque abafado ao bater no azulejo. Ele se virou para ela, o rosto vermelho não apenas pelo esforço, mas pela fúria reprimida. Dedicação? Cristina, eu dediquei 10 anos da minha vida a essa casa. Eu adiei meus próprios caminhos para tentar salvar a fortuna dele, enquanto você estava na Europa, posando ao lado de esculturas. Cristina sorriu. Um sorriso pequeno, condescendente, que atingiu Elias mais forte do que qualquer tapa. Ela colocou a taça vazia na mesa e pegou a garrafa, reabastecendo o cristal. O som do borbulhar do champanhe era alto. Um insulto líquido. E por que você acha que ele me deixou tudo, Elias? A voz dela era suave, mas carregada de veneno. Porque papai sabia que você não tem a dignidade para carregar este sobrenome. Você é sentimental demais. Você se deixa afetar pelas pequenas coisas. Elias deu um passo em sua direção. Ele sentia o tremor em suas mãos. E você é fria demais, ele retrucou. Você assistiu o testamento ser lido sem piscar. Você nem sequer fingiu sentir pena da humilhação pública que ele me impôs. Ele me transformou no serviçal da minha própria irmã. É isso que você chama de dignidade? Cristina tirou os óculos escuros, expondo seus olhos claros e duros. Dignidade, Elias. É saber o seu lugar. Você é bom com as mãos. Você é forte. Eu sou boa em gerir o legado. Papai sabia disso. Mamãe sabia disso. Eles sempre disseram que você era o bom, mas o fraco. Um homem fraco não segura o peso de uma mansão como esta. Aquelas palavras atingiram Elias no âmago. O bom, mas o fraco. Ele as tinha ouvido em sussurros por toda a sua infância. A confirmação, vinda da boca de sua irmã, era o ápice da crueldade. Então a casa é seu prêmio? Elias gritou, sua voz ecoando brevemente entre as paredes altas. A humilhação é a minha recompensa por ser o filho leal? Por que tanto desprezo, Cristina? O que eu fiz de tão errado para que o testamento fosse escrito com tamanha malícia? Cristina se levantou, finalmente. Ela era alta. E a diferença de altura, somada à diferença de status, criava uma barreira invisível entre eles. Você está sendo dramático, ela disse, recolocando os óculos. Agora volte ao trabalho. E limpe o filtro da bomba. Não quero que a água perca a transparência. Se você não consegue sequer manter a piscina limpa, imagine o que faria com as finanças da família. Aquele último comentário foi a faísca que acendeu a explosão. Elias havia tentado manter o controle. Havia tentado respirar, mas a referência às finanças o atingiu diretamente na ferida mais dolorosa. Ele havia sacrificado sua própria estabilidade para proteger a de seu pai. Ele deu um passo largo, parando a centímetros dela. O cheiro de seu suor, de cloro e sol, contrastava violentamente com o perfume floral de Cristina e o aroma cítrico do champanhe. Você fala de finanças? Elias rugiu, as veias de seu pescoço saltadas. Eu sei exatamente como papai morreu. Eu sei o que ele estava escondendo. Você acha que este lugar é seu prêmio? Este lugar é uma armadilha, Cristina. E você foi estúpida o suficiente para cair nela. Cristina recuou um passo, a surpresa finalmente substituindo o tédio em seu rosto. Do que você está falando, Elias? Papai estava afundado em dívidas. Ele prosseguiu, o desespero e a raiva se misturando. E ele hipotecou esta casa 2 vezes antes de morrer. Ele estava desesperado. A herança é um fardo. Eu sei disso, porque fui eu quem atendeu às ligações ameaçadoras dos credores nos últimos meses. Por que eu estou limpando essa piscina enquanto você bebe seu champanhe, se você é a verdadeira idiota aqui? Elias parou, ofegante. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio carregado, eletrizante. Cristina não respondeu imediatamente. Ela apenas o encarou, a máscara de frieza ligeiramente rachada. Por um instante, Elias pensou ter visto uma pontada de pânico nos olhos dela. Um vislumbre de vulnerabilidade que ele não via há anos. Mas antes que Cristina pudesse formular uma réplica, ou antes que Elias pudesse recuperar o fôlego e prosseguir com seu ataque, um som seco e formal quebrou a tensão. O portão de ferro forjado da frente, que raramente era usado, rangeu ao ser aberto. Um carro preto, formal, lento, entrou na propriedade e parou perto da porta principal. Ambos olharam para o veículo. Era um modelo antigo, mas impecavelmente conservado. E dele saiu um homem que ambos conheciam bem demais, Dr. Alceu Montes, o advogado da família, o guardião das últimas vontades de seu pai. Dr. Montes era um homem de meia idade, sempre impecavelmente vestido em ternos cinzas escuros.
Ele trazia consigo uma aura de seriedade e segredos que parecia inseparável de sua pasta de couro preta. Ele subiu os degraus lentamente, ajustando a gravata. Sua expressão era grave. Cristina rapidamente recompôs sua compostura, o pânico desaparecendo sob uma camada de irritação. "O que ele quer aqui?" sussurrou ela para Elias, sem tirar os olhos do advogado. "Ele não deveria vir sem aviso. Talvez ele tenha vindo me entregar a próxima tarefa." Elias murmurou sarcasticamente, esfregando o suor da testa com as costas da mão. Dr. Montes não olhou para Cristina nem para Elias. Ele olhou para a casa. Seus olhos percorreram a fachada imponente, o mármore ligeiramente manchado, os pilares dóricos, o símbolo de uma riqueza antiga e, aparentemente, frágil. Ele finalmente se aproximou do pátio onde estavam. "Doutora Cristina." "Senhor Elias." Sua voz era neutra, sem qualquer traço de familiaridade ou acolhimento. "Apenas negócios." "Dr. Montes." Cristina tentou um sorriso profissional, pegando a taça de champanhe novamente, como se para provar sua superioridade. "A que devemos a surpresa? Há algum problema com os papéis do inventário?" Dr. Montes ignorou a taça. Ele olhou para Elias, suado e coberto de cloro, e depois para Cristina, imaculada. O contraste parecia fazê-lo desconfortável. "Não há problema com o inventário original. Ele foi registrado e executado conforme a lei e a vontade do seu falecido pai, Sr. Alberto Vasconcelos." Ele abriu a pasta de couro sobre a mesinha de centro, ao lado do champanhe. Elias e Cristina observaram, tensos. No entanto, o advogado continuou, sua voz baixa, mas cortante. "Há um adendo. Algo que só deveria ser revelado sob circunstâncias específicas. E que, após a sua recente discussão, Elias, parece apropriado que eu revele agora." Ele puxou de dentro da pasta um envelope grosso, lacrado com cera vermelha, com o selo da família Vasconcelos. Seu pai previu que a leitura do testamento original seria divisiva. Ele previu a raiva, Elias. E ele previu, Cristina, que você tentaria manter o silêncio. O ar pareceu rarear. Cristina empalideceu sutilmente. Elias sentiu um frio percorrer sua espinha, apesar do calor escaldante. "O que é isso?" perguntou Cristina, sua voz subitamente rouca. Dr. Montes desfez o lacre com um movimento rápido e preciso, exalando o cheiro de papel velho e importante. "Isto é uma nota de intenção, uma carta que anula, em termos de compreensão emocional, mas não legal, as decisões tomadas. E, mais importante, é um contrato de confidencialidade assinado pelo seu pai, por mim e por todos os credores da família." Dr. Montes colocou a carta na mesa, mas não a abriu. Ele pegou um maço de documentos que parecia ser a parte mais pesada da revelação. "Elias, você estava parcialmente correto. Seu pai e sua mãe, nos últimos 5 anos, estavam em um declínio financeiro catastrófico. Eles fizeram investimentos desastrosos e, ao tentar recuperar o capital, acabaram caindo nas mãos de pessoas que não operam dentro dos limites da lei. Agiotas." Elias sentiu seu coração disparar. Ele sabia das dívidas, mas a menção de agiotas elevou o perigo para um novo patamar. "O que a casa tem a ver com isso?" Elias perguntou, quase em um sussurro. Ele estava tão focado, tão absorto na revelação, que esqueceu completamente o rancor anterior. Dr. Montes folheou os papéis. O som do papel era quase ensurdecedor naquele silêncio tenso. A Casa Vasconcelos, esta mansão que foi o símbolo da sua família por 3 gerações, está hipotecada, Elias. E não apenas 1 ou 2 vezes, como você supôs. Ela foi hipotecada em 3 empréstimos diferentes. O valor total das hipotecas não é apenas a metade do valor de mercado. É o triplo do valor de mercado atual da propriedade. A cabeça de Elias começou a girar. O triplo. Isso significava não apenas que a casa estava perdida, mas que a dívida anexa era colossal, capaz de arruinar qualquer um que a assumisse. "É uma dívida de mais de 10 milhões de reais. O advogado pontuou com frieza, como se estivesse lendo um obituário. Cristina cambaleou ligeiramente. Seu rosto estava branco agora, o champanhe e o sol sendo substituídos por uma palidez doentia. 10 milhões? Ela mal conseguiu pronunciar. Dr. Montes assentiu. Seu pai tentou desesperadamente encobrir isso. A vergonha da falência não era apenas financeira, era social. Era a perda da dignidade do sobrenome. E este foi o último caminho que ele encontrou para salvar o futuro de pelo menos um de seus filhos. O advogado gesticulou para a pilha de papéis. No Brasil, o testamento define quem herda os ativos.
mas também quem herda as responsabilidades e as dívidas ativas do falecido, especialmente as que estão atreladas aos bens herdados. Ele olhou diretamente para Elias, seus olhos cinzentos e sérios. Elias, você recebeu uma pequena pensão anual e a obrigação de zelar pelo patrimônio. Essa pensão, por sinal, é paga através de um fundo secreto que sua mãe criou anos atrás. Intocável pelas dívidas. Legalmente, você herdou ativos líquidos mínimos. Ele virou-se para Cristina. Cristina, você recebeu a casa. E ao receber a casa, você se tornou a única, a exclusiva, responsável legal por herdar e quitar a dívida colossal que estava ligada diretamente a esta propriedade, além de todas as outras dívidas pessoais com os agiotas que a família acumulou. O ar explodiu de Elias, um suspiro profundo de pura incredulidade. Ele cambaleou para trás, apoiando-se na borda da piscina. A casa não era um prêmio, era uma bomba. A revelação virou o mundo de Elias de cabeça para baixo com uma violência sísmica. O cenário que ele havia construído, a crueldade dos pais, a arrogância da irmã, sua própria humilhação, desmoronou em segundos. Aquelas 10 milhões de reais eram o preço do sobrenome Vasconcelos. O testamento foi projetado, continuou o Dr. Montes, permitindo que a informação se assentasse, para lhe dar uma vida nova. Elias, uma vida sem o peso desta responsabilidade financeira. Dr. Montes pegou a carta lacrada e finalmente a abriu, revelando a caligrafia firme e antiga de Alberto Vasconcelos. Seu pai escreveu: Elias, você é o mais justo. Você é o que merece a liberdade. Eu usei a minha última vontade para garantir que você não fosse arrastado para a lama que eu criei. A vida que você terá é a que eu desejei. A dívida que Cristina herdará é o preço da honra e o preço do nosso nome. Ela é a única que sabia do plano. Ela aceitou carregar este fardo. O silêncio que se seguiu não era apenas a ausência de som. Era a ausência de realidade. Elias olhou para Cristina. Cristina, a fria. Cristina, a arrogante. Cristina, que o havia obrigado a limpar a piscina sob o sol escaldante, zombando de sua fraqueza. Tudo se encaixou. A arrogância dela não era triunfo. Era escudo. Você sabia? A voz de Elias era agora um sussurro rouco, completamente desprovido de raiva. A raiva havia evaporado, substituída por um choque devastador e uma culpa lancinante. Cristina não olhou para ele. Ela olhava para o chão, para o mármore polido que agora parecia esmagadoramente pesado. Dr. Montes respondeu por ela, confirmando a verdade que Elias já começava a sentir em seu peito. Cristina estava ciente de toda a situação 6 meses antes do falecimento de seu pai. Ela sabia que receber a casa significava, na prática, receber a ruína total. O acordo dela com seus pais foi este. Ela assumiria a dívida, protegeria a reputação da família e, o mais importante, garantiria que Elias jamais soubesse da verdadeira situação financeira até que fosse tarde demais para ele ser afetado. A limpeza da piscina. A humilhação. Cristina não estava tentando se exibir. Ela estava tentando, de uma maneira perversa, proteger Elias de uma dor ainda maior. Ela estava mantendo a farsa da herdeira rica, suportando a raiva do irmão para manter o segredo da dívida, para garantir que ele ficasse longe da enrascada legal e dos agiotas. Elias se lembrou do que ela havia dito minutos antes. Papai sabia que você não tem a dignidade para carregar este sobrenome. Você é sentimental demais. Não era um insulto. Era uma descrição. Ele era sentimental, e talvez fosse essa característica que o faria tentar salvar a casa, a qualquer custo, caindo na mesma espiral de dívidas dos pais. Cristina, a pragmática, era a única capaz de aceitar a derrota e gerenciar o sacrifício. Elias sentiu o peso do sol sobre sua cabeça, mas agora era o peso de sua própria ignorância e acusação que o esmagava. Ele havia despejado sua raiva, seu ressentimento e seus anos de complexo de inferioridade sobre a pessoa que estava, silenciosamente, se sacrificando por ele. A humilhação que você sentiu, Elias, disse Dr. Montes, com uma ponta de pena na voz, era parte da estratégia. Sua irmã precisava que você a odiasse. Ela precisava que você se afastasse, para que quando a casa fosse inevitavelmente tomada, você não tentasse intervir, nem se envolver nos acordos perigosos que ela terá de fazer para negociar o tempo de pagamento com os credores mais implacáveis. Cristina ainda estava em silêncio. A taça de champanhe esquecida na mesa,
O cristal parecia ridículo agora. Um adereço barato para um drama trágico. Elias caminhou até ela. O som de seus sapatos de borracha molhada no mármore era o único ruído. Ele parou na frente dela, ignorando a presença do advogado. Você me deixou limpar a piscina, disse ele, a voz embargada pela emoção crescente. Cristina finalmente levantou a cabeça. Seu olhar estava vazio, mas havia uma tristeza profunda e exaustiva. Era o que eu tinha que fazer, respondeu ela, a voz fraca, mas firme. Você precisava sentir que o testamento era cruel. Cruel, mas justo. Se eu tivesse sido gentil, você teria voltado. Você tentaria me ajudar. E eu não podia permitir isso, Elias. Ela fechou os olhos brevemente, como se a luz a estivesse machucando. Eu sou a herdeira do nome Vasconcelos. E a dívida e a humilhação pública que virá quando este lugar for a leilão é minha. A humilhação que eu te infligi hoje era para ser a barreira final, o ponto de não retorno, para garantir que você seguisse o seu caminho longe daqui. Elias sentiu lágrimas de arrependimento e gratidão nos cantos dos olhos. Ele havia confundido sacrifício com egoísmo. Ele havia confundido amor com desprezo. E o champanhe? Ele perguntou, apontando para a garrafa. Cristina deu um sorriso seco, amargo. O champanhe é para manter a fachada, Elias. Você acha que eu estaria celebrando a perda total da minha vida? O fato de eu ter herdado uma ruína? Não. Eu estava tentando fingir que estava tudo bem. Estava me forçando a ser a vilã para que você me odiasse o suficiente para se salvar. Dr. Montes interveio, tossindo levemente. Eu preciso que ambos assinem estes novos documentos. Cristina. Eles detalham os termos da negociação com os credores. Estamos tentando um acordo para vender a mansão em um prazo que permita a mudança dela sem maiores transtornos. Mas a reputação da família, Cristina, está em suas mãos. Cristina pegou a caneta. Suas mãos não tremiam. Ela assinou os papéis com a mesma frieza que usava para comandar Elias. Elias, no entanto, estava paralisado. Ele estava livre. Livre de uma dívida de 10 milhões de reais. Livre do peso da reputação e das obrigações da casa. Mas sua liberdade havia sido paga com a total destruição da vida de sua irmã. Ele olhou para a piscina que acabara de limpar. A água estava cristalina, impecável. Ele havia garantido a pureza da água, enquanto Cristina garantia a pureza de seu futuro. Por que você não me disse nada? Elias perguntou novamente, a voz quase inaudível. Cristina terminou a assinatura, afastou os papéis e finalmente olhou para o irmão, sem os óculos escuros. Seus olhos estavam vermelhos. Se você soubesse, Elias, você teria feito o certo. Você teria tentado dividir. E, honestamente, ela sorriu novamente. Mas desta vez o sorriso era de dor. Eu não suportaria ver você afundar na mesma lama que eu. O silêncio dela, durante os últimos meses, foi o sacrifício. A crueldade dela foi a maior prova de amor. Elias deu mais um passo, hesitante, e estendeu a mão para ela. Ele não sabia se era para abraçá-la ou para lhe pedir perdão. Cristina, no entanto, fez um gesto sutil para que ele recuasse. Ela precisava manter a distância, manter a fachada, manter a dor solitária. Vá embora, Elias, disse ela, voltando a ser a Cristina distante de antes. Vá viver sua vida, este é o seu presente. O testamento de papai foi um mapa. Eu estou tomando o caminho marcado pela vergonha, para que você possa trilhar o caminho da liberdade. Elias entendeu a ordem. Ele não podia ficar. Sua presença ali agora era um lembrete da sua liberdade e da sua dívida emocional impagável. Ele era o fraco que havia sido salvo pelo forte. Ele pegou a camisa suada, que estava jogada na grama. Olhou uma última vez para a irmã, que já conversava, de costas, com o Dr. Montes, discutindo os termos frios da ruína. Cristina não olhou para trás. Ela já havia traçado o seu destino. Elias saiu daquele pátio, não como um serviçal humilhado, mas como um homem que acabara de ser perdoado por um crime que ele não sabia ter cometido. Ele seguiu para o portão, deixando para trás a casa, a dívida e o silêncio protetor de sua irmã, no mais marcante dos caminhos que ele jamais imaginaria trilhar. Ele recebeu a liberdade, e ela, a honra. O preço foi o ódio temporário de um irmão. Quando Elias atravessou o portão da mansão, o peso que sentia no peito não era mais raiva, era compreensão. Cada lembrança recente se reorganizava em sua mente, como peças de um quebra-cabeça cruelmente mal interpretado. A frieza de Cristina,
os comentários calculados, o champanhe exibido sob o sol escaldante. Nada daquilo era soberba, era construção. Era uma muralha erguida tijolo por tijolo para afastá-lo do abismo que ela havia escolhido enfrentar sozinha. Pela primeira vez, Elias entendeu que nem toda humilhação nasce do desprezo. Às vezes, nasce do desespero silencioso de quem ama demais para dividir a própria ruína. Dentro da casa, Cristina permanecia imóvel após a partida do irmão. O mármore frio sob seus pés contrastava com o incêndio que queimava em seu interior. Ela sabia que, em poucas semanas, aquela mansão deixaria de ser símbolo de poder, para se tornar manchete de falência e escândalo. O sobrenome Vasconcelos, antes sinônimo de prestígio, seria sussurrado com pena ou ironia. Ainda assim, ela não se arrependeu. Preferia carregar o peso da dívida, das negociações sombrias e da inevitável exposição pública a assistir Elias se afundar tentando salvar algo que já estava condenado. O orgulho que todos julgavam arrogância era, na verdade, a armadura que a impedia de desmoronar. A verdade revelada pelo advogado não destruiu apenas uma mentira. Ela redefiniu o significado de herança. Elias não recebeu terras, nem ações, nem paredes revestidas de mármore. Recebeu algo mais raro, a chance de recomeçar sem correntes invisíveis presas ao tornozelo. Cristina, por outro lado, herdou o peso das escolhas erradas dos pais, a responsabilidade de negociar com credores implacáveis e a solidão de ser mal compreendida. O testamento não foi escrito para premiar um e punir o outro. Foi a última tentativa desesperada de um pai de salvar ao menos um filho do naufrágio que ele mesmo provocou. Quando Elias atravessou o portão da mansão, o peso que sentia no peito não era mais raiva, era compreensão. Cada lembrança recente se reorganizava em sua mente como peças de um quebra-cabeça cruelmente mal interpretado. A frieza de Sofia, os comentários calculados, o champanhe exibido sob o sol escaldante, nada daquilo era soberba. Era construção. Era uma muralha erguida tijolo por tijolo para afastá-lo do abismo que ela havia escolhido enfrentar sozinha. Pela primeira vez, Elias entendeu que nem toda humilhação nasce do desprezo. Às vezes, nasce do desespero silencioso de quem ama demais para dividir a própria ruína. Dentro da casa, Sofia permanecia imóvel após a partida do irmão. O mármore frio sob seus pés contrastava com o incêndio que queimava em seu interior. Ela sabia que, em poucas semanas, aquela mansão deixaria de ser símbolo de poder para se tornar manchete de falência e escândalo. O sobrenome Vasconcelos, antes sinônimo de prestígio, seria sussurrado com pena ou ironia. Ainda assim, ela não se arrependeu. Preferia carregar o peso da dívida, das negociações sombrias e da inevitável exposição pública, a assistir Elias se afundar, tentando salvar algo que já estava condenado. O orgulho que todos julgavam arrogância era, na verdade, a armadura que a impedia de desmoronar. A verdade revelada pelo advogado não destruiu apenas uma mentira, ela redefiniu o significado de herança. Elias não recebeu terras, nem ações, nem paredes revestidas de mármore. Recebeu algo mais raro, a chance de recomeçar sem correntes invisíveis presas ao tornozelo. Sofia, por outro lado, herdou o peso das escolhas erradas dos pais, a responsabilidade de negociar com credores implacáveis e a solidão de ser mal compreendida. O testamento não foi escrito para premiar um e punir o outro. Foi a última tentativa desesperada de um pai de salvar ao menos um filho do naufrágio que ele mesmo provocou. Nos dias que se seguiram, Elias não conseguiu dormir. A liberdade recém-descoberta tinha gosto agridoce. Ele caminhava por seu pequeno apartamento no centro da cidade, e pela primeira vez, aquelas paredes simples não pareciam símbolo de fracasso, mas de possibilidade. Ainda assim, a imagem da irmã assinando os papéis, sozinha diante do colapso iminente, o perseguia. Ele percebeu que a verdadeira dívida que carregava agora não era financeira, era moral. Uma dívida feita de silêncio, de incompreensão e de anos de julgamento precipitado. Sofia, enquanto isso, mergulhou em reuniões longas e tensas. Vendeu obras de arte, renegociou prazos impossíveis, suportou olhares de desconfiança e propostas humilhantes. Cada assinatura que colocava em um contrato era como arrancar um pedaço da própria história da família. Ainda assim, mantinha a postura ereta. Não porque fosse insensível,
mas porque havia decidido que alguém precisava ser forte o suficiente para encerrar aquele ciclo. A queda pública seria dela, a reconstrução invisível, dele. Quando a mansão finalmente foi colocada em leilão, o dia amanheceu cinza, como se o próprio céu reconhecesse o fim de uma era. Elias compareceu de longe, sem que Sofia o visse. Ele não estava ali para reivindicar nada, nem para interferir. Estava ali para testemunhar. Quando o martelo bateu e o sobrenome Vasconcelos deixou oficialmente aquela propriedade, ele sentiu que algo terminava, mas algo também começava, porque naquele momento compreendeu que a maior herança que poderiam ter recebido não era dinheiro, nem paredes imponentes, mas a chance de escolher caminhos diferentes dos erros dos pais. No fim, aquela tarde sob o sol escaldante não marcou apenas a revelação de uma dívida escondida. Marcou a transformação de dois irmãos que aprenderam, da forma mais dolorosa possível, que amor não é sempre suave, nem sempre compreendido. Elias seguiu adiante com a liberdade que lhe foi dada como um ato silencioso de redenção. Sofia permaneceu firme, pagando o preço da honra até o último centavo. E entre os dois ficou a certeza de que algumas perdas destroem casas, mas salvam destinos.